Opa. É a segunda vez que eu tô gravando isso, que na primeira deu uma merda aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. O que eu tava falando, mano? Eu tenho que voltar pro assunto que eu tava falando no começo. Meu nariz, né, cara? Ele fica meio bosta. E aí talvez esse áudio aqui fique meio bosta. Também que não posso comer pizza, que eu falei. Eu falei disso da primeira vez, que me dá caganeira. E talvez eu não esteja num shape melhorzinho, porque eu como muita pizza, né? Mas eu gosto de pizza, então sei lá. Talvez o lugar que a gente compre, a qualidade dos produtos não seja muito boa, que me dá caganeira, mas normal. E também que eu tô sem poder comer doce, cara. Que doce é uma das coisas que eu gosto, entendeu? Tipo, eu adoro doce. E eu tô sem poder comer doce, por quê? Porque a minha glicose, cara, ela aumentou, ela deu uma subidinha. E a doutora falou, Super Bra, o ideal, cara, da sua glicose é 100. Não, 100 não. O nível que a gente considera aceitável de glicose é 100. Você tá com 92, cara. Então, dá uma diminuída em doce e tal, porque senão você vai se ferrar. E se eu ficar diabético, cara, o nego vai falar assim, esse cara aí, ele tá copiando muito o Menefrego. Nessa eu vim aqui falar, tô diabético. Não, esse cara tá copiando o William Menefrego. Como assim? Você quer ter diabetes, mano? Como assim? Então, eu vou tentar dar uma diminuída com doce. Porque senão eu tô ferrado, né, mano? Vou falar que eu tô copiando o William Menefrego. Então, deixa eu diminuir os doces pra não ficar diabético. E aí, eu seguia falando, né, que eu estou com um tempo meio merda, e por isso que esse vídeo atrasou. Porque, cara, correria e tal, muita merda. E agora meu canal voltou. Eu tô tendo que gravar pra ele agora, né? Porque, pô, meu canal, né? E, mano, eu queria chegar a 1000 inscritos no meu canal. É uma coisa que seria muito boa pra mim, né? Porque aí eu ganhar alguns dólares. Dólares! Eu amo dólares! Né? Sei lá, mano, se eu ganhasse $1 por vídeo e eu postasse 100 vídeos no mês, eu ia ganhar $100, velho. Com $100 eu consigo dar uma casa pra minha mãe, mano. Vocês sabem o que é isso? Não, brincadeira. Dólar é uma merda, velho. Moedinha de bosta, mas seria bom ter uma rendinha extra aí, né? Ainda mais pra mim que sou um completo, né, desempregado. Mas tá bom. Aí o meu canal, cara, eu tô tendo que gravar pra ele. E aí eu tô com um tempo um pouco mais apertado, né? E como esse tempo tá mais apertado, mano, meu nariz tá uma merda. Dane-se. Não, deixa eu beber água, cara, que senão fica uma bosta. Vocês devem se perguntar, mano, o que beber água tem a ver com o nariz? Comigo ajuda, não sei porquê. Então vamos lá, né? Como meu tempo tá meio merda e eu tô meio ferrado, aí fica difícil gravar o nosso programinha aqui de segunda, né? Porque segunda é o único programa que eu tenho data exata pra gravar. E às vezes dá errado, né? Por que o único que tem data exata a gente faz errado, né? Vai entender. E aí, cara, estou gravando aqui pra vocês e tal. E até os collabs tá meio difícil de fazer, né? Então, sei lá. Voltei, né? E aí fica difícil fazer as coisas. O pessoal do esboço, né? Eu gravei um capítulo com eles. Tô querendo gravar a parte 2, né? Mas vai ser o último collab que eu vou fazer, tipo assim, que eu vou marcar mesmo, que depois vai ficar meio difícil. Não que eu não queira fazer collab nem nada, mas vai ficar meio difícil. E é isso aí. Aliás, falando em collab, mano, eu não sei se vocês já viram o episódio que eu conversei com o nosso amigo Bases Vivi, né? Eu e o Ronin, a gente gravou lá. Os caras não quiseram postar no canal deles lá no Sociedade da Edição. Eu achei uma atitude inteligente, porque, porra, a gente falou de muita coisa que não é muito legal ficar falando no YouTube. E aí eu acho que eles postaram em formato de MP3, alguma coisa assim. Então talvez tenha aí uma gravação do Viriato que vocês nunca tenham escutado e que vocês podem gostar. Tá lá no canal do Sociedade da Edição lá. Como que vocês fazem pra terem acesso a esse vídeo maravilhoso. Recomendo que vocês façam isso, porque foi uma conversa muito agradável que eu tive com o Bases. Apesar de que o Bases me deixou todo cagado de medo, mas foi muito legal. Bom, acho que é isso, não tem mais muito o que falar. Deixa eu ver como foi minha semana.
Eu fui no hospital, cara, na verdade, semana passada, né? Não foi nessa. Ou foi? Bom, não vou lembrar, cara. Mas eu fui no hospital. Foi uma semana divertida, foi uma semana legal. Meu shape, cara, eu fiz uma cagada no shape. O que eu fiz? Eu decidi parar de fazer bulking, cara. Que eu tava bulkando. Mas aí eu decidi parar, velho. Porque, mano, é chato. Você fica gordo, mano. Você fica, tipo, de camisa, você fica foda, velho. Eu, graças a Deus, eu tenho uma genética boa. Que quando eu meto uma camisa apertada, velho, fica muito da hora o shape. Fica toda à mostra. Fica uma delícia. Mas, quando eu tiro a camisa, velho, não tá muito legal o shape, entendeu? Não tá aquela coisa, sabe, estética. E eu... Mano, olha o carro que tá passando na rua. Intancável, cara, intancável. Mas vamos continuar, não vamos ligar pra isso. E aí não fica uma coisa muito estética, velho. Eu fico, mano, não tá da hora. Esse shape aqui não tá muito bom, entendeu? Eu fico meio, tipo assim... Eu falei, não, vou começar a ficar estético. Só que pra ficar estético, mano, você tem que comer direitinho. E eu não consigo comer direito, velho. Comecei falando que eu peguei pesado na pizza, mano. Como que eu vou comer direito desse jeito? E eu tava vendo lá uns negócios pra como perder gordura. E tipo assim, você tem que fazer esteira e bike, basicamente é isso. E isso não vai queimar a gordura, né? Mas vai deixar o seu corpo propício para queimar gordura. Então é isso, cara. Então tem que fazer essas merdas. Opa, tive que dar um corte, cara. Porque aqui em casa, mano, vamos supor que meu nome é Vitor, né? Aí nego pega e vai me chamar e eles fazem assim: Vitor! Nego vem do lado pra chamar, mano. É intancável, cara. Aí, pô, fala intancável, né? Vai vazar meu nome, né? Mas tá bom. Que eu ia falando, porra? Nossa. É ruim ter a memória de merda, cara. É ruim. Bom, tá falando do meu canal lá, dos collab. Cara, então é isso. Ficou meio difícil pra gravar, então... Peço perdão aí pros ouvintes, né? Mas relaxem que agora vai dar tudo certo. E eu tô aqui e vai dar tudo certinho, viu? Fiquem tranquilos. E bom, que eu vou falar hoje? Bom, eu tô meio sem ideia, cara. Eu tava meio sem ideia. E aí de repente brotaram 3 ideias. Mas uma eu acho que ela é muito difícil de se explorar em um vídeo como esse, né? Eu precisaria estudar mesmo. Que é o que, cara? Eu já vou falar. Vou deixar de surpresa. A segunda já foi muito falada, mas nego adora falar sobre isso, que é Hollywood. Mas eu falei, mano, eu nunca fiz um podcast falando sobre Hollywood. E eu fui ver e eu acho que não, mano. Eu acho que eu nunca fiz falando diretamente sobre Hollywood. E que engraçado, né? Nunca fiz. E a terceira seria falar sobre a Record, né? Falar da emissora Record. E a Record, cara, é perigoso falar da Record, não sei se vocês sabem, mas a Record ela mete o pessoal da Universal em peso pra destroçar tudo que você construiu. Então eles começam a denunciar. Aliás, tem boatos de pessoas que falam que o NVP ele caiu por causa disso aí mesmo, o primeiro, o antigo, né? Porque nego da Record foi lá denunciar em peso, não sei se é verdade, mas fica aí, né? Fica aí, fica a dica. Então tá aí. Então, cara, eu vou primeiro contar um sonho que eu tive, né? E por que eu quero falar desse assunto, né? O assunto que eu mantive em segredo. Eu vou falar, mas eu preciso de um estudo mais avançado. Ou sei lá, alguém que realmente entende do assunto. Tipo o Roninho. O Roninho entende bastante dessas coisas aí. Que é de gnomo, cara. Eu sempre achei gnomo um bagulho cringe, cara. Sempre achei uma merda. Entendeu? Um cara com um chapeuzinho de cone lá, baixinho. Eu sempre achei isso completamente bizarro, horroroso. Só que, essa madrugada, cara, madrugada passada, eu tive um sonho tão escroto com um gnomo que eu não poderia deixar de falar, né? Que é o que? Eu tava na sala da minha casa, né? De boer, tranquilão. E mano, eu não sei se é porque eu sou corajoso na vida real, ou se é porque eu tenho um raciocínio de uma lesma no sonho, e aí eu acho que é um videogame, quando eu tenho um pesadelo, então eu penso que eu tô jogando um videogame, e aí eu não fico com medo, né? Que nem,
tô lá jogando Resident Evil, né? Aí eu tenho medo do monstro me pegar e tal, mas dane-se, entendeu? Se o monstro me pegar no jogo, eu não vou morrer na vida real, é impossível, entendeu? Só se for um susto muito pesado que ele me dê. Então é meio que dane-se. Ou, entendeu? Ou sei lá, eu não raciocínio nada e não percebo que é um pesadelo. Que nem tem um pesadelo que eu tive, cara. Que eu tava entrando nesses lugares abandonados e eu entrava numa casa. E lá tinha um gordola, mano. Um gordola que ele andava no chão assim, né? Eu acho que as pessoas elas geralmente andam no chão, né? Mas ele tava andando. E aí ele meio que era um quadrúpede. E sabe o filme do Exorcista lá, a parte que a menina desce a escada girando a cabeça? Então, era um gordola e ele andava assim pela casa e a cara dele era toda feia, mano. E ele ficava lá tentando me matar. E meio que eu bati no gordola, mano. Aí eu matei o gordola, tinha uns monstros lá pela casa, saí matando eles. E depois fui parar num parque abandonado, do nada. E é o que eu lembro do sonho também, né? Às vezes aconteceu coisas pra eu chegar lá e eu não lembro. E aí tinha um carrossel lá e o carrossel era todo feio, o lugar era todo zoado. E aí do nada eu tava num beco pegando uma mina vestida de bruxa, mano. Olha os sonhos, velho, que a gente tem, né, velho? É engraçado, né? E aí terminava assim o sonho, tipo, mostrando. É engraçado, eu acho que é porque eu vejo muito filme. E aí dava um corte assim, mostrava meio que. Sabe aquelas meia de. Aquelas meias que aquelas meninas usam, tipo, que fica fazendo cosplay de garota de anime. Então, aí mostrava uma menina usando essas meias, balançando os pés assim e cortava, velho. Acabava o sonho. Olha que merda de sonho, né? Mas, cara, é uns sonhos assim que eu tenho. Mas esse em específico, né, dos gnomos, foi engraçado. Que eu tava aqui na sala de casa e tava tudo escuro. E parecia que tava assim os móveis, ou se tinha uns móveis, tipo, não lembro. Aí, cara, eu tava ouvindo uns barulhos assim, daí de boa, né? E eu tava filmando, eu tava com a câmera do celular ligada, né? Filmando com o flash, né? Eu tava filmando assim, e no que eu ia filmando, velho, ia aparecendo uns gnomos na câmera do celular, velho. Olha que viagem, tipo, eles apareciam assim, eu sou um gnomo, eu sou um gnomo. Que pra mim é esse barulho que os gnomos fazem, né? Aliás, esse barulho aqui atrás não é um gnomo, é o meu cachorro, não sei se tá dando pra ouvir. Não é um gnomo não, relaxa. Esse cara fazendo uns barulhinhos, tipo isso mesmo, cara, engraçado, né? Mas e aí uns barulhos assim pela casa toda. E mano, eu não ficava com medo, velho. Tipo, eu sabia que eu tava em perigo, mas eu não tava com medo. Olha que coisa engraçada, né? Eu ficava só filmando assim, opa, o gnomo. E no meu celular, cara, eu olhava na tela do celular e tava tocando uma música e mostrando uns gnomos se tremendo assim. Foi um tanto quanto bizarro, cara. Foi um tanto quanto bizarro. E foi esse o meu sonho com os gnomos. E eu fiquei pensando no assunto e falei, teve um ouvinte aí que pediu pra eu falar sobre criptídeos. E o que seria o criptídeo? Né? Porque agora eu vou ter que adentrar num assunto. E eu não quero adentrar muito, porque talvez eu não fale sobre isso hoje. Mas, porra, foda-se, vamos falar disso então. Criptídeos, gnomos e criaturas místicas, né? O ouvinte adora, então vamos falar dessa merda. Mano, eu fico imaginando, o cara esperou, quanto tempo que ele esperou, será? 12 minutos pra eu começar a falar do assunto que eu nem tinha certeza que eu ia falar. Então tá bom, vamos citar alguns criptídeos, né? Seria o que? Seria o Mothman, né? Eu acho que é assim que se chamam ele, mas aqui no Brasil seria como Homem-Mariposa, então vamos deixar Homem-Mariposa que é mais fácil. Tem o Lobisomem, Vampiro, esses aí são clássicos. Tem o Monstro do Lago Ness, esse também é um clássico. E o que seria um criptídeo? Criptídeo, cara, seria mais ou menos uma criatura que tem relatos sobre ela, mas a ciência não comprova. É sério, tem criptozoologista, que é assim que chama o cara que tem o estudo dos criptídeos. E esse estudo muitas vezes não é levado a sério porque tem muita falsificação de prova, tem essas merdas no meio. Mas existem criaturas que eram criptídeos, que tipo assim, nego achava que era mentira e existe. Por exemplo, o Onitorrinco, ele era um criptídeo. Então é isso que é um criptídeo. Eu não sei se o gnomo ele se encaixa na classe de criptídeo, mas eu vou colocar como sim, né? Eu não sei dizer se ele se encaixa. Mas é aí que tá, o gnomo, né? Ele seria um criptídeo. E caras, o criptídeo durante a história antiga, ele tem muito relato de criatura criptídea. Por exemplo, a sereia também é um criptídeo.
Nossa, criptídeo. Para, mano, calma aí, né? Então, eu dei alguns exemplos de criptídeo. E o que seria, né, esse tipo de criatura? Bom, algumas são apenas criaturas, que talvez o homem não descobriu ainda. Como é o caso da, sei lá... O Mothman não é muito bem uma criatura que o homem não descobriu. Ou é? Sei lá, o Mothman, eu acho que é uma criatura da natureza, entendeu? O homem mariposa é uma criatura da natureza. É isso, e o homem só não descobriu. Vamos supor que existe um rato de duas cabeças, né? Uma espécie de rato que tem duas cabeças. É um criptídeo, entendeu? O rato de duas cabeças, né? Só que o homem ainda não descobriu. É isso, cara. O assunto dos criptídeos, ele é meio morto por causa disso. Só que aí, se você adicionar um pouquinho de esquizofrenia, que é o que eu vou fazer agora, e voltar nos tempos antigos, você vai ver que antigamente tem relatos e histórias, né, de criptídeos e, tipo assim, a gente só não ignora, né? Por exemplo, o Hércules, ele enfrentou a Hidra, né? Será que a Hidra não é um criptídeo, cara? Uma criatura que existe? Bom, nunca saberemos. Vamos lá. O Minotauro também é um criptídeo. Tudo que se encaixa na categoria de criatura, né? Ou seja, um bicho que não é muito inteligente, que fica andando por aí. O gnomo dizem que é inteligente, então não sei, cara. Mas tudo que o homem não tem conhecimento e é uma criatura, entendeu? É um criptídeo. É isso, eu acho que eu já exemplifiquei bem o que seria um criptídeo. E aí, né? O que será que o demônio seria nessa classe, né, de criptídeo? Será que o demônio ele seria um simples animal que a gente não compreende? Talvez, mas eu tendo a duvidar, cara. Eu tendo a pensar diferente. Calma aí que eu vou beber um gole d'água. Eu creio que o homem antigo ele tinha mais conhecimento do demônio do que o homem atual, né? Eu tendo a olhar, eu sou um cara idiota, né? Mas eu tendo a olhar a ciência moderna e as coisas modernas sempre com desconfiança, né? E eu acho que em algum momento da história o conhecimento de alguns criptídeos ele meio que foi apagado. Eles, pessoal, vamos apagar essa porra aí, porque tá dando muita confusão, tá dando muita merda, então vamos apagar. Eu diria que o demônio é um desses exemplos, né? E quem nunca viu aqueles filmes, isso aí tem uma pegada meio Lovecraftiana, né? Mas que os caras eles entram na caverna antiga e dentro da caverna antiga tem alguma coisa lá esperando por eles, né? Pronta para devorá-los, matá-los. Então, eu acho que em algum momento essa coisa ela já esteve fora da caverna. Mas ela teve que entrar, né? Virou o homem das cavernas, né? Que piada engraçada! Mano, que doença, né? E aí foi isso. E por que, Superbra? Por que, Superbra, eles iam querer que a gente não tenha conhecimento de alguns criptídeos? Primeiro, na Bíblia, tem muitos criptídeos na Bíblia, né? O anjo pode ser considerado também um criptídeo. Eu realmente não quero ser desrespeitoso com o estudo do criptozoologista. Eu tô jogando tudo falando que é criptídeo. Não sei se o anjo é considerado criptídeo, mas pela classificação de criptídeo, eu acho que é, né? Mas eu não tô desrespeitando, longe de mim, né? Se eu estiver desrespeitando aqui os anjos, peço perdão, mas acho que não. O anjo ele pode ser considerado um criptídeo. Mas não só o anjo, o Leviatã também, ou o próprio peixe gigante que dizem que engoliu o Jonatas, né? Também, o que mais? Fala, o Behemoth, né? Pode ser considerado um criptídeo também. Ou seja, são criaturas que aparecem na Bíblia, né? E tem relatos também em algumas outras mitologias. E essas criaturas, elas contribuem muito, e muito, né, para o criacionismo. Então talvez, em algum momento, a ciência meio que falou, ou até os demônios, as pessoas ruins que querem o mal da nação, querem o mal da humanidade, eles meio que perceberam, porra, se nego tiver noção de que existe uma criatura dessas, vai ficar muito claro que, entendeu? Criacionismo, Bíblia, essas coisas. Então vamos apagar. Por exemplo, eu acho, cara, que o fundo do mar tem, mano, vai se fuder. O nego vem falando, não tem como existir monstro marinho. Ah, para, velho, vocês são imbecis. Claro que tem monstro marinho, velho. Você é idiota, mano. Entendeu? E por que eu acho tanto que tem monstro marinho? Vocês já ouviram aquele negócio chamado burp lá?
o som das profundezas, aquilo ali, cara, é o maior exemplo de monstro marinho na história. Por quê? Não tem como uma baleia emitir um sinal daqueles. Não tem como. A baleia não conseguiria emitir um sinal daqueles. O da baleia eu não sei quanto que avança, né? Como assim som da baleia? Que é o som da baleia que ela mete lá. Né? Que a Dory tenta imitar no Procurando Nemo, né? Procurando Nemo. E esse seria o som da baleia. Não tem como, entendeu? Não tem como. É muito forte para uma baleia conseguir emitir aquilo. Aí os cientistas me metem. Me metem ficou meio estranho, né? Cientistas me metem? Como assim, rapaz? Calma aí, Super Braço. Tá muito gayzinho, hein? Super gay. Aí os cientistas eles pegam e falam assim: mas esse som aí, o burp, ele é só as rochas se mexendo. Não tem nada de monstro marinho, não. Uga, buga, 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 buga. Me desculpa, eu tendo a acreditar em monstro marinho. Foi mal, peço perdão, mas eu tendo a acreditar. Então, seria isso. Um monstro marinho, uma criatura que, porra, aí vai ficar muito evidente o criacionismo, né? Os cientistas ainda vão meter aquele copo. Certeza que se acharem um monstro gigante no fundo do mar, eles vão meter, isso aqui é uma fauna, entendeu? Pré-histórica, da época dos dinossauros, ele sobreviveu, que lindo. Não, a merda, é monstro marinho, cara. Talvez por mudanças climáticas ou alguma outra coisa do gênero, essas criaturas elas decidiram ir viver no fundo do mar. Não dá pra saber. A verdade é que existem inúmeros mapas, né, dos gregos, dos principalmente gregos, né, romanos, esses povos mais antigos, né, que são eles meio que precedem, né, as grandes navegações, né, nem tanto, mano, que ainda veio a Idade Média, bastante coisa antes das grandes navegações, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, são povos assim que também eram marítimos, né, eles iam pelo mar também, e aí eles contam histórias de monstro marinho, sereia e tal, e aí tem gente que diz que era só da mitologia dos caras, que eles inventavam essas histórias, talvez, né, até hoje em dia o nego gosta de inventar história, ou talvez que eles tiveram algum tipo de contato com criaturas parecidas ou até mesmo com essas criaturas na forma que elas são faladas. A sereia também, né? Quem nunca viu aquele documentário lá, Mermaids, né? Eu não sei como falar sereia em inglês, eu vou chutar que é assim, né? Porque o nome do documentário era Sereias, mas eu não sei a pronúncia correta, é isso que eu tô querendo dizer. E aí mostrava lá sereias no fundo do mar, tacando tridente, batendo em submarino. E até hoje, né, aquele documentário lá, nego fala que é uma puta de uma mentira, né? Que usaram até uma sereia lá. As fotos que nego usou naquele documentário eram de uma sereia do Piratas do Caribe, né? Então, não dá muito pra confiar nesse documentário. Mas a verdade é que tem muito relato aí no mundo de pescador, né, que viu sereia. Tanto é que popularizou essa história história de pescador, né? Porque o pescador ficava falando essas merda. Eu vi um tentáculo gigante saindo da água. Eu vi uma sereia, eu fiquei com uma sereia. Aí nego, mano, isso é história de pescador, velho. Esses caras aí só inventam mentira. E aí foi o que virou, né? Hoje em dia história de pescador virou sinônimo de mentira. Então, eu tô citando todas essas criaturas, por quê? Porque essas criaturas, elas podem ter sido apagadas, eu já falei, né, e repito, no sentido de, porra, se esse bicho existiu e a gente tem conhecimento, ou existe, é melhor que a gente apague a existência dele, porque as pessoas normais, se souberem da existência de uma criatura dessas, ou elas vão ficar em pânico, normal, não sei, né, tem gente que pode ficar em pânico, tem um monstro marinho de 1 quilômetro de largura e tamanho, sei lá, vivendo lá no fundo do mar. O que esse porra vai vir fazer aqui, vir me buscar? Não vai fazer nada. Vai vir aqui me pegar? Não. Ué, vai ficar lá no fundo do mar. Eu só vou ficar com um pouco de medo quando eu for pra praia. Mas dane-se, não vai ir na praia matar gente. Nunca aconteceu, vai acontecer comigo? Eu não sei, mas tem nego que entra em pânico. Verdade. Esse sim dá um pouco de medo, que é o pássaro gigante lá. Deixa eu beber um pouco de água. Que seria o quê? Seria um pterodátilo, né? Que foi o dinossauro lá. Não seria bem um pterodátilo, mas seria um pássaro gigante. É isso. Inclusive tem aquela foto, né?
de um monte de cara. Eu não sei se vocês já viram aquela foto que tem um monte de cara que é famosa também no meio dos criptídeos aí. Que é uns 10 caras e eles todos estão segurando o pássaro gigante assim, aberto assim, entendeu? E é um bicho imenso. Isso é até meio pesado, mas a árpia, não sei se vocês sabem o que é uma árpia, né? A árpia é mais ou menos uma águia brasileira. É mais ou menos, é mais ou menos, que eu não entendo nada de biologia. Mas a árpia, cara, é um dos bichos mais fodidos que tem no Brasil. Tipo assim, eu não sei como ninguém pegou aquilo e transformou em um símbolo nacional. A bicha, ela tem umas penas aqui na cabeça, entendeu? Tipo, umas penonas e elas formam uma coroa. Olha isso. Ela é maior que uma águia, tipo, é do tamanho de um cachorro, o bicho, entendeu? É sério. É grande, velho, é um bicho grande. A harpa é um bicho grandão. E ela é pretona, assim, velho. Nossa, a harpa é muito top. Imagina que tem um ditador. Imagina, né? Nunca teve na história. Que ele ascende ao poder, ele pega a harpa, né? E começa a usar como símbolo, né? Ele começa a estampar a harpa em cima da sede do governo dele, né? Nunca teve um ditador que fez isso, né? Mas, cara, se eu fosse ditador do Brasil, a primeira coisa que eu ia fazer é pegar e, mano, demole esse palácio do Planalto, coisa horrorosa. Ia mandar nego, mano, constrói uma casa pra mim, entendeu? Arquitetura gótica, mete o louco aí. E em cima você põe uma harpia monstrona assim, de asas abertas assim, pra assustar todos os inimigos da nação. Garanto que eu ia governar por uns 60 anos. Nego ia falar, não, mano, esse cara aí não tem como lutar contra ele. Olha onde ele mora, velho. Se a gente vai lutar contra esse cara, velho, para. Pode esquecer. Mas falando sério agora, a harpia é um bicho muito grande, cara. Muito grande. E é maior que uma águia, óbvio. E é muito mais bonita que uma águia. E por que eu tô falando da harpia? Porque a harpia... Existem relatos dos índios de que harpia, tipo, tá lá o bebê índio brincando lá. Ah, eu sou um bebê índio. O Bolsonaro vai vir me devorar aqui. Né, que o Bolsonaro supostamente é canibal, né, devorador de índios, né. Aí o bebê índio tá lá brincando, né. O único medo do bebê índio é o Bolsonaro canibal e devorar ele. E aí o bebê índio tá lá brincando, lá com medo do Bolsonaro canibal. E aí de repente ele olha pra cima, plash, vê a harpia, pegou ele. Saiu voando assim, a 900 km por hora, pegou o bebê índio. E é sério, tem relato de índio falando que, mano, a harpia veio aqui e tentou pegar a criança, mano. E é isso, entendeu? Imagina, mano. Então, a harpia é o que a gente tem de mais próximo, assim, de tipo pássaro gigante. O pássaro gigante da foto ali é maior que uma harpia, velho. Olha esse nível, cara. Entendeu? Olha que assustador. O pássaro gigante maior que a harpia. Ah, também, claro. Tem história, né, do bicho que saiu da pedra. Eu não sei se vocês estão ligados nessa. Eu não sei nem se foi. Não sei se coincide com a história do pássaro gigante. Eu peço até perdão, porque aí eu não vou saber explicar, né, da foto que eu tô falando. Acho que vai ser até a capa do vídeo, talvez. Ah, não sei, eu vou ver uma capa aí. Eu acho que vai ser essa mesmo, do pássaro. O pássaro gigante, ele meio que... Eu não sei se é a mesma história, porque tem duas histórias. Uma é de que nasceu um bicho todo feio, morto, e outra é que foi esse pássaro aí, não sei. Mas dizem que tinha uma pedra, né, uma pedra que os caras achou numa caverna, sei lá. E eles se estranharam, falaram, pô, essa pedra aí, ela tá muito redonda, né, tá polida. Resolveram tirar da caverna. Eles tiraram a pedra. E eles deixaram lá, porra, foda-se, né? Deixa essa pedra aí bonita, né? Não vamos fazer nada, não. Só que aí os caras, não, vamos fazer assim. E aí parece que a pedra rachou. Não sei se foi a pedra que rachou sozinha ou se os caras abriram. Também não sei esse detalhe. Mas a questão é, quando eles abriram ou quando a pedra rachou, saiu um bicho de lá de dentro. E era grande, era horrível. E o nego se assustou e falou, meu Deus, só que o bicho já tava morto, né? Então, essa seria a história do bicho aí antigo. Ou seja, a gente já viu que nesse meio dos criptídeos tem muita mentirada, né? O ouvinte que pediu pra falar dos criptídeos deve estar muito puto agora, né? Que só tô falando merda, né, velho, do bagulho. Também tem um homem, né, o homem mariposa. Esse aí, homem mariposa, é criação de americano pra vender camisa, então eu nem vou falar muito dele.
Basicamente o Homem-Mariposa ele vive lá em uma cidade lá americana. Cara, tá muito claro que foi o prefeito da cidade que criou isso pra gerar turismo, né? Nego é idiota, né? Aí dizem que vive lá o Homem-Mariposa e tal, e ele seria mais ou menos... Eu não sei se vocês já viram aquele vilão do Batman lá, o Mariposa, né? O nome dele é Mariposa, inclusive, né? Que ele... Mano, completamente uma cópia disso, só que ao invés de usar um capacete de mariposa lá, tipo ser um homem vestido de mariposa e fissurado por luzes e fogo, esse homem mariposa aí, ele tem cara de mariposa lá e olho de mariposa e corpo de homem assim, sai voando pela cidade. É isso. Pronto, já falei dessa merda, vamos esquecer ele agora. E agora a gente vai falar de um dos mais polêmicos, né, que é o Pé Grande, né, o Bigfoot. O Bigfoot! O Pé Grande, cara, seria o quê? Um cara... Pô, tinha aquele bagulho passar na Band, mano. Como que é o nome? Que era um pé grande, que ele ia viver junto com uma família, cara. Que era mó engraçado aquilo lá. Cara, o americano tem uma ideia muito engraçada, né? Bom, tinha um negócio que passar na Band lá, e o pé grande seria aquele bicho... Pé grande, velho. Todo mundo sabe como é o formato de um pé grande. Eu não vou explicar o formato de um pé grande. Não, é um macaco com 2, 3 metros de altura e que calça, sei lá, 99, entendeu? Tem um pé colossal, é isso. Pronto. O pé grande, né? Todo mundo fala que ele vive nas florestas dos Estados Unidos, mas também tem gente que fala do pé grande no Everest, nesses lugares altos aí, né, do mundo, né, que eles viveriam nas montanhas geladas, né. Inclusive tem o Yeti e o Pé Grande, né, que seriam duas coisas diferentes. O Pé Grande e o Yeti, ou ambos Pé Grande, sei lá, foda-se, é a mesma merda. É engraçado, isso é um fato curioso. Quando você quer descobrir se uma coisa existiu ou existe, você tem que olhar se tem relatos em mais de uma cultura. E olha só, o Pé Grande tem, né? O Yeti lá, os chineses falam dele, né? O pessoal que vive no Tibete também fala muito dele, né? O Tibete é na China, na real, né? Virou território da China, né? Então, o Tibete lá... o nego fala muito do Yeti. E nos Estados Unidos também. Então, pode ser que exista. Olha só que legal. Minha opinião. Cara, talvez exista, eu não vou negar não. Talvez exista. Não sei, em algum momento da história existiu. Tem aquela teoria doida lá, né? De que o macaco que veio do homem, né? Não o homem que veio do macaco. Então pode ter sido uma espécie de homem que se degenerou. Ou uma espécie até mesmo de Nephilim que se degenerou. Mas isso é muita esquizofrenia, né? Mas eu acho que essa é a ideia, né? Ser esquizofrênico. Então tá aí, pode ser uma espécie de Nephilim ou homem que em algum momento se degenerou, foi viver nas matas lá e acabou ficando degenerado. Não sei, talvez. Ou até... né, os cientistas, né, eles vão ficar falando assim, não, mas se a gente encontrar o pé grande, se algum dia tiver uma prova incontestável da existência do pé grande, nego vai falar que é um ancestral evolutivo do ser humano. Pode ter certeza, mas tá bom. Aí tá o pé grande. O pé grande é realmente um criptídeo bem legal. Eu e o Ronin, a gente chegou a falar dos Blemius, ou dos Blemais, né, dessas merdas aí. Inclusive recomendo que vocês assistam lá. Cara, é lá no Sociedade ou no canal do Ronin? No canal do Ronin, eu acho. E aí a gente comentou, né, dos Blemais. E o que seriam os Blemius? Eu vou falar Blemius que fica mais legal. Blemius seria aqueles bichos que, tipo, eles não têm cabeça e a cara fica no peito, né? Seria lá o Marrapaz. Já viu o meme do Marrapaz? Então, é o cara que tem a cara no peito lá, e é idiota. Esse é o Blemio. O Blemio seria alto lá, ele tem por volta de 2 metros e pouco. Ele seria uma criatura não muito inteligente, mas capaz de viver em tribos e que vive por aí no mundo. Tem relato de Blemio na Ásia, na África, até nas Américas. Então é um bicho assim que talvez tenha existido. O que eu penso? Existiu e o ser humano meio que passou a faca porque não dava pra conviver em conjunto com uma criatura tão abominável daquelas. Um bicho feio da porra, vamos matar essa desgraça. Que relaxo, né?
E eu acho que é isso, o Blemel também já citei. Eu tô citando criptídeos, porque eu não tenho muito o que teorizar sobre os criptídeos, além do bagulho de que nego pode ter apagado pra não deixar a humanidade em choque ou pra esconder algum segredo antigo da humanidade. Não tem muito mais o que teorizar sobre isso. Também tem os... Porra, eu esqueci o nome do bicho, sempre esqueço o nome dessa bosta de tão zoado. Ah, cara, vou falar bicho que tem cabeça de animal. Pronto. O que seria esse bicho que tem cabeça de animal? Cara, é muito absurdo isso, mas seria o quê? Seria um cara que tem corpo de humano e cabeça de animal, é isso. Seria um furry, né? Um furry reverso, né? Porque, não, furry é todo animal, né? Então não é reverso. É um furry ali. Então eu teria o corpo do ser humano, normal, tal, e cabeça de bicho. Basicamente é isso o bicho. Esse bicho... ele é um pouco mais estranho do que os outros. Por quê? Vou explicar o porquê. Porque os egípcios, né, os deuses deles eram basicamente isso, né? Gente com cabeça de animal. Então, opa, meio suspeito. E lembrando, né, muito demônio aí na Bíblia, ele é mostrado como gente com cabeça de animal, né? Então, esse bicho, né, é um dos mais suspeitos de todos os criptídeos. Porque ao contrário do Blemel, eu acho que o intelecto desse bicho era superior ao nosso. E eu acho que esse bicho ele tem alguma origem, talvez divina, ou talvez satânica, não sei. A questão é, os egípcios mostram os deuses deles com gente de cabeça de animal. E o faraó geralmente também é mostrado de uma forma mais alta, né, nos primeiros faraós. Isso é curioso. Tem gente que diz que os Néfilins tiveram passagem direta pelo Egito e que eles que construíram as pirâmides, talvez. E essas criaturas aí, né, de cabeça de bicho, eram deuses para os egípcios, né, para os egípcios, né, eram deuses. Então, se eles veneravam esse tipo de coisa, o que eu acho até meio óbvio que é errado, talvez essas criaturas eram demônios com cabeça de animal lá, e demônio tem cabeça de animal alguns, né? Inclusive alguns demônios antigos aí, né? Da Babilônia, desses lugares aí, eles são mostrados, né? Como gente com cabeça de animal. Demônio também, alguns são... Mano, eu fico falando essa palavra, eu não gosto muito de falar, mas... Alguns deles, eles são meio que metamorfos, né? Eu não sei se é assim que fala. Que são criaturas que podem mudar de forma, então talvez eles... tem a cabeça de animal porque eles querem. Não dá pra saber. A questão é que esse bicho, de todos os criptídeos aí, desses mais antigos, eles são dos mais bizarros. Eles são um dos mais assustadores, principalmente porque tem relato deles não só no Egito, né, como em outras culturas. Principalmente essas culturas aí do norte da África e também do Oriente Médio, né, tem bastante relato dessas coisas. De homem com cabeça de animal. Curioso, porque essas culturas mais antigas, né, elas são repletas disso e você vê como é grandioso essas culturas, né, a capacidade intelectual que essas culturas agregaram para a humanidade. Então, sempre que se fala dessas culturas, as pessoas tendem a dizer que teve a mão de alguma coisa maior ali, entendeu? Algum conhecimento mais poderoso do que o conhecimento do ser humano. Então, quando se fala dos numérios, né? Os numérios, eu não sei se vocês sabem disso, ouvintes. não dá pra saber, né? O ouvinte, às vezes, né? Números, né? Quando você tá lá contando 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Tem a musiquinha do Pelé, né? Eu não sei se vocês já ouviram aquela musiquinha do Pelé. ABC, ABC. Toda criança tem que ler e escrever. Ai, que bonitinha a música. Pelé é um anjo, né? Mas quando você tá contando lá 1, 2, 3, 1, 2, 3 lá, quem criou os números que você tá contando, a forma de quantia, né? Então, sei lá, todo ser humano tem 5 dedos. A maioria, né? Tem 5 dedos em cada mão. Hoje é estranho pra gente pensar isso, mas em algum momento o homem, ele olhava pra mão dele e não via 5 dedos. Ele olhava e falava, tá, é uma mão. Entendeu? É meio estranho você... O mundo, ele é engraçado, porque existem coisas que a gente não consegue pensar sem. Os números são uma delas, né? A gente olha lá a escada e a gente meio que, tipo... A escada, que eu tô olhando pra uma escada no momento. Mas, sei lá, a gente olha uma escada na rua e conta os degraus. A gente sabe quantos degraus tem. E a gente não consegue imaginar algo fora daquilo, né? Aquilo é uma verdade absoluta.
que o homem atingiu. Porque, sei lá, pra mim é uma verdade absoluta, né? Eu tenho 5 dedos, é uma verdade absoluta. Eu não sei, é muito filosófico esse conceito aí. Teria que chamar lá o Homero pra explicar. Mas eu tenho 5 dedos, pra mim é uma verdade absoluta. Sei lá, eu tenho 2 olhos, é uma verdade absoluta. Eu tenho 2 globos oculares, não tem como negar isso, entendeu? Mas em algum momento o homem ele não teve conectado com esse conhecimento, né? Em algum momento o homem não sabia como quantificar as coisas. E isso é meio curioso. Então os numérios, eles fizeram uma coisa que hoje em dia pra gente é meio banal, né? Foda-se, entendeu? Eu tenho 2 olhos. Ah, dane-se, e daí? Entendeu? Mas em algum momento alguém teve que quantificar os nossos olhos, sei lá, contar 2. Transformar isso em uma série de um sistema avançadíssimo de quantia, entendeu? De quantidade, de símbolos, né? Então isso é uma coisa assim que hoje em dia para nós é uma bosta, mas naquele tempo deve ter sido algo muito grandioso. Porque sim, porra. Imagina, tu inventar um código, um símbolo que define uma quantia. Olha que coisa foda, entendeu? Imagina que você nasce sem isso e você inventa isso. Isso é muito grandioso. Esse foi o efeito dos numérios. Os sumérios também são muito grandes, né, tal. Então tem tudo isso, todas essas culturas aí dessas regiões, norte da África, Oriente Médio, desses lugares assim, cheio de poeira e areia e construção antiga, que pode ter demônio morando ali até hoje. Todas essas culturas, elas tem esse tipo de deus aí, de cara de rato e corpo de homem, cara de cachorro e corpo de homem. E isso é meio suspeito. Eu não tô querendo dizer que eram demônios, mas a probabilidade é alta de que realmente fossem demônios, né? Ou alguma coisa próxima disso, ou Nephilim diferente. Não dá pra saber, mas a minha teoria é que esses bichos são demônios. O outro bicho que eu quero falar, que eu também esqueci o nome, é mais ou menos o Saci Pererê, né? E esses bichos todos, que eu tô falando desde que eu comecei a falar dos Blêmios, eles estão no bestiário de Marco Polo. E quem não sabe quem é Marco Polo, ele era um maluco italiano, se eu não esqueci, ele era italiano. Ele saiu de... Porra, eu não vou saber o lugar que ele saiu também. Mas ele viajou o mundo. E o Marco Polo, ele meio que foi anotando as criaturas que ele via, entendeu? No bestiário dele, foi falando características. Então, é aí que tá, né? O cara rodou o mundo e disse que viu essas coisas. Se é verdade ou não, não dá pra saber. Mas outro bicho que tem é um que ele fica numa perna só, né? Então, ele fica lá numa perna só. E o pé dele é bem grande, pra deixar ele bem equilibrado. E ele fica lá, pulando numa perna só. É isso. Esse é o bicho. Ele tem um pé imenso que sustenta o corpo. É isso, bicho. Não sei, talvez existiu. Eu já acho meio improvável, mas... Talvez o Marco Polo, ele só viu um cara que perdeu a perna e ele tinha um pé muito grande e ele ficava lá pulando uma perna só, vai saber. E era um anão, porque os bichos não são tão altos quanto os seres humanos. Bom, é aí que tá, não dá pra saber. Deixa eu ver se eu não lembro de outro criptídeo. O mais legal aí foi esse, né, do rosto de animal, porque esse aí pode ter alguma influência histórica. O Nephilim eu não sei dizer se é criptídeo, de novo, não sei. Eu não sei o que define bem um criptídeo. Então peço perdão aí de novo pro ouvinte dos criptídeos. Eu vi um vídeo falando sobre criptídeo, caso o ouvinte caso o ouvinte que pediu dos criptídeos acha que eu não estudei nada, eu vi um vídeo, mas foi há um tempinho atrás e eu até acabei esquecendo do tema, mas o pedido do ouvinte é uma ordem, então eu resolvi falar aqui. E nesse vídeo, a mulher ela deu a definição, só que eu não me lembro bem da definição. Outro criptídeo, eu falei no começo, né, do Monstro Lago Ness. O Monstro Lago Ness, de novo, é pra gerar turismo. Nem caio nesse scope aí de Monstro Lago Ness. Desculpa, o ouvinte talvez acredite, mas sei lá, eu acho meio intancável. Nessa eu não vou acreditar não, foi mal. Desculpa aí. Pra mim foi pra gerar turismo, tanto é que o próprio autor da foto, né, a foto mais famosa do Monstro do Lago Ness, que seria lá que ele tá só com o pescocinho pra fora, o cara disse que inventou aquela foto, ele copiou não, ele pegou uma cabeça de alguma coisa quebrada, sei lá,
Ele jogou lá na água lá e tirou a foto e todo mundo ficou acreditando por anos que aquele era o registro mais fiel do Monstros do Lago Ness, o único registro que a gente poderia confiar. E não! Não, entendeu? O cara criou aquela foto de merda lá, usando um pedaço de madeira lá. Então, olha que triste, né? Também tem vídeo de movimentação, né, de água muito abrupta lá no Lago Ness, tipo, parece ter uma coisa se movendo embaixo. Mas, cara, sei lá, eu acho que não. Deixa eu ver se tem outro criptídeo. Tô tentando lembrar, tem números, cara, mas de cabeça é ruim de lembrar, entendeu? Vou falar uma coisa curiosa aqui, né? Fatos sobre o criptídeos. Mano, que bagulho, né? Esse tema aí eu peço perdão pro ouvinte dos criptídeos. Talvez para ele seja algo muito interessante, mas pra mim é uma coisa um tanto quanto entediante, cara. Peço perdão, porque a maioria é mentira. Lembrei. Chupa-cabra, mas antes eu vou falar desse fato curioso. O chupa, né? Os criptídeos, alguns deles deram origem a essas creepypastas, né? Essas bostas de terror que a gente vê hoje. Então tem lá o Siren Head, o Slenderman. Eles seriam basicamente criptídeos inventados, né? Todo mundo sabe que foi inventado. E aí eles seriam isso, criações inspiradas nos criptídeos. Eles vivem nas florestas, não se tem muita informação sobre eles, de onde vieram, tal, qual é a natureza daquele bicho, e é isso. É isso, esse é o fato curioso, né? Que bosta. Agora falando sério, o chupa-cabra. O chupa-cabra, ele tem relatos de avistamento, tipo, nos Estados Unidos. E eu lembro que o Gugu, cara, ou foi um programa de TV americano e depois o Gugu veio falar, mostrou lá um chupa-cabra. E aí o Gugu veio aqui e mostrou também. E, mano, depois que o Gugu mostrou o chupa-cabra, que coincidência, né? Começou a aparecer 1 bilhão de relatos de chupa-cabra. E, cara, não era chupa-cabra, era só cachorro morto, tipo, ou doente. Aqueles cachorros que sofrem daquelas doenças que eles perdem o pelo e aí depois eles morrem de fome, ou sei lá. E aí nego chega lá, aqui, ó, achei um corpo de um chupa-cabra. Não é assim. E a forma do chupa-cabra também é estranha, porque ela mudou ao longo da história. Então tinha gente que meio que falava que era meio que cara, é difícil, mas era um cachorro com pena e espinho nas costas e que ele ficava andando por aí zoando as pessoas. Outras pessoas falam que o chupa-cabra ele era bípede e ele meio que tinha garra longa e um olho só. Mano, cada invenção, você vai achar forma de chupa-cabra aí, até alienígena já vai chegar nisso. A única verdade que se pode ser dita sobre este caso do chupa-cabra é que realmente tem cabra que nego acha cabra sugada, entendeu? Ficou meio gay isso aí, né? Chupa-cabra, cabra sugada. Mas vocês entenderam. A cabra tá só com 2 furinhos no pescoço lá e o sangue foi totalmente drenado e a cabra tá morta. Aí você pode falar, pô, foi ritual satânico. Não sei. Ritual satânico, que máquina que os caras usariam para sugar todo o sangue da cabra desse jeito? Então essa é a única parte do chupa-cabra que é realmente interessante, porque tipo, não tem muito como saber, entendeu? O que fez aquilo para aquelas cabras. Realmente pode ter sido um chupa-cabra, né? Se alguém tiver alguma explicação mais plausível que essa, por favor. O chupa-cabra é bastante famoso aqui no sul, né? Na América do Sul, na América Ibérica, sei lá, o pessoal gosta. Mexicano, então, meu amigo mexicano chega a... Nossa, adoro o chupa-cabra. Mas, sei lá, eu particularmente acho que talvez exista. Não sei porquê, mas talvez. Agora, é muito difícil, né? A gente, sei lá, né? Não sei, pra mim... não sei, pra mim é foda-se, mas é um bicho que é foda-se. Pra que eu vou ter medo de um chupa-cabra morando, entendeu? Na cidade grande, cara. Até no interior eu não teria muito medo. Imagina morando na cidade grande. Dane-se o chupa-cabra, pau na bunda dele. Outro também... Meu cachorro latindo aí, viu um chupa-cabra. Outro também curioso é o boitatá, né? O boitatá, pra quem não sabe, seria a serpente de fogo lá. Esse aí é mais brasileiro só. Não sei se é real, tô só falando. Os índios que contaram sobre a existência dele, então vamos acreditar nisso. Estão aqui há mais tempo, talvez seja verdade. Tô só falando. E caras, eu acho que é isso. Não tem mais muito o que falar sobre criptídeo. De novo,
É... eu vi um vídeo falando sobre criptídeos. Eu tava afinzão de estudar sobre o tema, mas eu vi que é meio boring. Eu uso uns termos em inglês, né? Sou viado demais. Entediante, né? Eu vi, pô, isso é meio... Mas eu falei aqui porque como eu tava sem tema e eu tô na correria, resolvi falar dos criptídeos e é isso. Esse foi o meu vídeo falando sobre os criptídeos. Resultado final. Alguns existem, alguns existiram, alguns são invenção para gerar marketing, dinheiro e turismo. Alguns simplesmente são tão absurdos que nem custa citar, tipo, sei lá, não tem por que citar, né? E eu acho que é isso, não tem mais muito. Última teoria. Cara, Hobbit também pode ser considerado um criptídeo. E eu fiquei pensativo sobre isso e dizem que encontraram, né, recentemente esqueletinho de Hobbit, né, que seria uns anão com os pés grandes. E anão também, cara. Anão, tipo, anão existe, entendeu? Anão existe, olha que coisa engraçada, né? O anão, ele existe, o anão lá do Tolkien, ele existe na vida real. A gente sabe disso, mas eu sempre achei isso tão engraçadinho, tipo, o anão existe na vida real, né? O Tolkien, quando ele tava lá escrevendo lá o Senhor dos Anéis, ele falou, vou botar um anão aqui. E o anão existe na vida real, né? O cara existe. Então, sei lá, é o que dizem. O Tolkien, ele inventou lá o Senhor dos Anéis e tal, mas anão existia. Então, antigamente, cara, eu não sei até que ponto o Tolkien que criou essa história do anão, ou se, tipo, na Idade Média eles também falavam de reinos de anões. Eu não sei dizer, cara, peço perdão, né? Se é um, tipo, que o elfo, o elfo, assim, do Tolkien lá, eu sei que já existia, né? Nego falante, lá de elfo e tal, antes do Tolkien falar de elfo. Assim espero, né? Eu não sei, talvez o Tolkien que tenha criado tudo isso eu tô falando merda. Mas não, acho que o elfo realmente, o ogro, essas criaturas existiam antes do Tolkien criar o Senhor dos Anéis. E o anão, cara, ele é curioso, né? Porque o anão, ele existe até hoje, né? Tem um anão aí do Geraldo, o anão do Rodrigo Faro, que o Rodrigo Faro fica arremessando anão, né? e cara, eu acho engraçado o anão, velho. Sempre que eu vejo o anão, eu fico pensando, mano, antigamente, nego falava que o anão tinha reino de anão, e hoje em dia o anão tá aí andando na rua, coitado. Tadinho, né? Junto com... Geralmente não, o anão não é tadinho, não. Ele anda com uma mulher anã, geralmente anão casa com anão. Então, sei lá, né? Um fato curioso. Pra mim é um fato curioso, eu não sei porquê, mas eu acho engraçado. Então, talvez em algum momento da história teve reino de anão. Olha que coisa legal. Imagina um reino dos anões, né? Aliás, dizem que os anões, né, o Tolkien fala isso, né? Eu não sei se eles realmente eram assim, eles eram bem gananciosos, né? Então, porra, não. Os anões era jujuba, mano. Que isso, entendeu? Talvez em algum momento, né? O Thiago Saquarema fica falando que os jujubas, eles meio que vão migrando, né? De civilização pra civilização. Será que em algum Será que em algum momento, tipo, os anões ficaram gananciosos? Porque os jujubas chegaram lá, eles mandaram os melhores jujubas anões lá, ó, você que é jujuba e anão, vai viver no reino dos anões. E eles ficaram gananciosos por causa disso. Cara, eu acho intancável, me desculpa. O anão é um criptídeo vivo, cara. Ele anda nas ruas assim e todo mundo acha fofinho, né? Então é isso. Aliás, tem a anã da Mansão Maromba. E meu amigo, cara, eu tenho um amigo... eu já falei dele, na real, não vou falar o nome dele, tadinho, não vou expor ele. Mas que o sonho dele é comer uma anã, velho. O sonho dele, ele vive falando, mano, meu sonho é pegar uma anã e comer uma anã. Tipo, eu já falei, ouvinte, eu sou de boa. Eu não sou degenerado nem nada, mas, porra, eu ando com uns caras assim da pesada. Não. Porra, que merda, eu tô falando bosta pra caramba. Tô querendo dizer assim, que os meus amigos são da pesada, não no sentido de eles serem do crime nem nada, mas tô falando que eles são, tipo... normes normais, entendeu? São caras que, tipo, vão em festa. Não, tem um amigo também que é tipo eu, né? É meio doido. Mas como é o grupinho, né, dos felas que ficou aí, é isso. Tento convencer a todo momento a mudar de vida, viu, ouvintes? Eu não endosso esse tipo de comportamento, não. Mas eu acho engraçado, né, o meu amigo falando que o sonho dele é comer uma anã, porque ele fica... Olha a cabeça do cara. Tipo, é engraçado, meu, mas tipo, a anã não precisa ajoelhar, né, pra fazer aquele tipo de serviço oral, né? Então por isso que o sonho dele é comer uma anã. Então tá aí, esse é o meu amigo.
Um dos meus amigos, olha que legal. E cara, anão é engraçado, velho. É um criptídeo vivo, como eu já falei. Dizem que nanismo é doença, mas e se não for uma doença? Tipo, se for uma coisa ancestral que tenha ficado... Eu não sei, tipo... pior que tem mulher que tem filho anão, cara. Como que faz pra mulher ter filho anão, entendeu? É engraçado, tipo... É uma condição genética. Então talvez um menino tenha ancestrais anões e aí ele meio que pegou um gene anão e acabou nascendo anão. É engraçado, cara. O anão é o bicho do Tolkien andando pelas ruas, cara. Vai me dizer que você não acha isso bom? Bom, acho que é isso, cara. Eu tô aqui meia hora perdendo um maior tempão pra falar de anão. E o engraçado é que anão, cara, tem aqueles anão que eles são tão anão que eles são anão dos anão. Então, o que acontece? O anão, ele geralmente, sei lá, tem 1 metro de altura. Um anão alto tem 1,20. Um anão alto pra caramba tem 1,20 e tal, né? Agora, tem anão, velho, que eles, tipo... Eles são tão baixinhos, eles tão baixinhos que eles têm 30 centímetros de altura, cara. Olha que coisa engraçada, né? 50 centímetros. Tem a menor mulher do mundo lá, né? Que ela tirou a foto do lado do maior homem do mundo. Que ela parece um vaso de flor. Né? Você já viu aquelas coroas de flor? Ela parece aquelas coroas de flor. Os bracinhos tudo pequeno, tudo pequenininho. Só a cabecinha lá, dando toda fofinha, né? Então é isso. Tem o próprio Hasbulla, né? Eu acho que é Hasbulla que fala, né? Que ele é o russo lá. É um anão que tem cara de bebê, né? Olha que engraçado. Eu acho que é até outra condição genética que ele tem, essa, né? Mas olha que engraçadinho, que fofinho, né? É muito bom, muito bom. Bom, acho que é isso. Anões tem... Então, olha que fato curioso. Anões tem anões de altura diferente. Então, no reino dos anões, um anão de 1,20 lá com um shape da hora é um Shed. Agora o anão de, sei lá, 50 centímetros, tadinho, ele é o beta. Cara, chega de falar de anão. Chega, prometo, parei, acabou. Vamos terminar essa bagunça aqui que já deu. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem um like. Foi viajado. Deixem ideias, cara, de temas, entendeu? Talvez no próximo eu fale sobre Hollywood mesmo. Até porque eu descobri que eu nunca falei sobre Hollywood. Isso me deixou abismado. Pensei que eu já tinha falado, mas não. Então, talvez seja Hollywood. E é isso, caras. Mas se quiser deixar uma ideia aí top, eu falo. Eu falei dos criptídeos aí, que foi a ideia do ouvinte. Admito que esse podcast seria mais legal se eu tivesse gravado com o Ronin, com alguém desse, né? O Ronin, cara, ele vive falando disso. E aí o Ronin ia ajudar muito. Mas eu acho que é isso, cara. Não tem mais muito o que falar, não. Sei lá. É isso, cara. Esses são os bichos aí do mundo. Já falei o que penso sobre, já teorizei bastante. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, caramba, não quero desligar. Tchau.